Boa tarde. Tem pouco tempo que eu comecei a escrever alguma coisa e colocar na rede. Afinal, hoje a rede permite que você exercite com muito mais liberdade e respeito pela opinião de todos, emitir a sua opinião sobre os fatos do nosso cotidiano. Porque muitos nos veem apenas como consumidor, mas nós também somos cidadãos. Então, como eu estava dizendo, tem pouco tempo que eu comecei a redigir algumas notinhas, dando a minha opinião sobre o que está acontecendo no cotidiano das nossas vidas. Mas evoluímos e eu agora gostaria de fazer esses pequenos vídeos que fica mais fácil a palavra, porque além da dicção e da fonética da linguagem poder ser mais extensa, aqui existe o tom de voz, existe o semblante, existe o olhar, embora indireto, mas isso faz da sua fala muito mais verdadeira com as suas convicções, com aquilo que você pensa. E eu espero fazer uso dessa ferramenta daqui para frente para poder externar a vocês a minha opinião sobre as coisas. Afinal, eu tenho uma vivência na política e na administração pública que eu não gostaria de perder. Eu gosto de ser um agente público, eu gosto de ser servidor público, e também é uma maneira de eu ajudar as pessoas emitindo minha opinião, que, por sinal, conduz muito das minhas ações, quando as minhas ações são demandadas pelas outras pessoas. Eu falei sobre a greve dos caminhoneiros, logo no começo dela, dizendo que eu tomava partido dos caminhoneiros, porque não é de hoje que o governo aumenta os impostos para corrigir erros, não estou dizendo nem desvios, mas muitos erros na economia nacional, porque prevalece o interesse de uma classe superior. Estou falando dos banqueiros, estou falando das pessoas ricas, mas estou falando também de gente que não tem formação, gente que descobriu uma maneira de enriquecer da noite para o dia, sem precisar de formação nenhuma, sem precisar de trabalho nenhum, que são os agentes políticos, desde o vereador até o presidente da República, que demanda o quê? Usar o poder que é do povo, outorgado pelo povo, que esperava e que tem a esperança de que as ações lhe beneficiem ao povo, que é o real detentor do poder, mas quando estão no poder, governam para eles, governam para si. Eu acho que nós temos que dar um basta nisso. E começou com os caminhoneiros, começou com o preço do diesel, porque não é digno, gente. Você dorme com a gasolina num preço. No dia seguinte, ele tem outro preço. Aqui no meu estado, aqui em Minas Gerais, o governo subiu a conta de luz em 23 ponto alguma coisa por cento, da noite para o dia. Um governo que paga o funcionalismo público, e eu sou um servidor público na área da medicina, eu sou um cirurgião do pronto-socorro, o maior pronto-socorro da América Latina, o João 23, recebemos o salário parcelado. A parcela do dia 5 não chega dia 5, chega dia 13, dia 15, mas a conta da CEMIG chega no dia 5 certinho, chega no começo do mês. E agora vai começar com os militares, se já não começou. Então, a população está cansada desses governos. Está cansada das promessas pré-eleitorais e de ver que no exercício do mandato eles defendem os interesses próprios, os interesses deles. Então, por trás da questão do diesel e essa indignação de subir da noite para o dia e o motorista não poder repassar, o dono da empresa não poder repassar, porque as pessoas não têm dinheiro, a economia não está girando. Por trás então disso, felizmente, e aí parabéns ao povo brasileiro, o povo brasileiro descobriu que não aceita
ordens de um governo que não é legítimo. Não estou nem falando de como eles tiraram a presidenta, porque eu também acho que ela fazia coisas erradas. Ela foi muito imprudente com o dinheiro público. Muitos benefícios, e também para a turma. Aí tiraram a presidente, subiu um presidente que não foi eleito por ninguém. Ninguém votou no vice-presidente. Ele não manda, infelizmente ele não manda. E a Lava Jato vem depurando esses políticos corruptos que desviam o dinheiro público. Primeiro, para se manter no mandato, como se a política fosse uma profissão, que não mandasse você estar sempre nela, né? Capital de giro. Faziam do dinheiro público, do dinheiro da educação, que falta na educação, que falta na saúde, faziam capital de giro para se manterem no poder, comprando votos, comprando mandatos, mantendo uma máquina corrupta, uma máquina burocrática que defende interesses de poucos. A população está cansada. A população não aguenta mais isso. E, felizmente, graças à rede, a população está abrindo os olhos. Ela está vendo que tem o poder é do povo. E ele não deve ser manifestado apenas no dia da eleição. Que, por sinal, a urna eletrônica também é manipulada. A apuração da última eleição foi fraudulenta. A apuração foi fraudulenta. Porque é uma coisa que devia ser aberta para toda a população, para todo eleitor. Os votos foram apurados numa sala fechada com 10 e meia de pessoas. Muitos ligados ao presidente que estava em exercício. Então, meus senhores, chega. Minhas senhoras, meus senhores, chega. O povo não aguenta mais. E olha que maravilha que é o nosso país. Como é abençoado o nosso povo. Revolução Americana, houve uma guerra civil. Revolução Francesa, guilhotina na família real, mataram os reis. União Soviética, quantas mortes ocorreram na União Soviética? Tudo isso por conta de revolução do povo, que não aguentava mais trabalhar para o bem ou para o enriquecimento de poucos, ou para a vida farta de poucos. Aqui não tem revolução. A coisa está silenciosa. Numa boa. Parar. Não aceitamos mais o governo que está aí. Não aceitamos suas ordens. E veja que interessante. O governo, o presidente, foi a público dizer que se precisasse, ele usaria o exército para garantir a ordem. Não tem nada em desordem. Apenas alguns pontos de parada nas estradas que também já acabaram. Mas obrigar o motorista a abastecer, o exército não pode fazer isso. E já avisou o presidente. Eu não posso obrigar. Posso fazer andar, mas não posso fazer entrar no armazém, abastecer e entregar a mercadoria. E vejam bem, hoje é visível para alguns, para mim é claro, a Globo faz um papel muito importante, porque ela deve receber muita verba do governo, E, de algum modo, ela está atrelada ao governo, ao status quo, né? Vamos dizer assim. Então você vê uma tendência em jogar em cima do caminhoneiro o desabastecimento, a crise que pode vir a entrar no país. O país já está em crise há muito tempo. Poucos é que conseguem sobreviver no Brasil hoje com dignidade. Então a Globo joga em cima dos caminhoneiros uma questão que já não é mais dele. É a população que não quer mais saber desse governo. Tudo bem? Quem virá no lugar? A resposta é muito simples. Primeiro, a se lamentar. Nós não temos uma liderança. Nós não temos uma pessoa que represente esses nossos anseios. Não temos. Porque a política está muito desacreditada no Brasil. Está muito desacreditada. Eu não vejo um político que a gente pode confiar. Apesar de não termos lideranças, a gente rumo tem. O que fazer tem.
está escrito na Constituição. Está escrito na Constituição. Renúncia do presidente, ou quando o presidente pede poder, eles sabem o que tem que fazer. Está escrito na Constituição, a Câmara dos Deputados nos representam. Nós temos 553 deputados federais, eles podem se reunir. E eles, bem liderados, podem conduzir bem o Brasil até a próxima eleição. Porque lá nós, brasileiros, vamos escolher os nossos gestores. E aí, gente, não vão perder essa oportunidade, não. Já perdemos em 2013. Essa a gente não pode perder. Abram o olho. Vejam o passado dos políticos. Vejam as correntes políticas. Quem são os corruptos. Quem mente descaradamente antes da eleição e depois de eleito governam para si. Pensem bem antes de votar. E parabéns, povo brasileiro, pela revolução silenciosa que estão fazendo. O povo brasileiro está de parabéns. Eu espero outra oportunidade dar a minha impressão do que está acontecendo. E estamos aqui, esse é o ambiente da minha casa, aqui é que eu gosto de estudar para aprimorar o meu agir enquanto médico, mas também enquanto cidadão, diante da população do país que eu amo e das pessoas que eu quero servir. Obrigado pela atenção e até uma próxima.